E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo 5 minutos de processo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o ônus da prova, que é um tema bastante difícil no processo. Por que ele é tão difícil? Porque a gente sempre gosta de dizer que a questão probatória ela é fundamental em todo e qualquer processo. E cada processo possui lá as suas peculiaridades, ou seja, o processo trabalhista tem as suas peculiaridades com o ônus da prova, o processo penal tem questões bem delicadas em relação ao ônus da prova, e o processo civil também, que envolve lá direito de família, consumidor, questões contratuais, responsabilidade civil e tudo mais. Então hoje a gente vai dar um foco aqui no processo civil. Bom, lá no artigo 373 da Lei 13.105, está escrito o seguinte: o ônus da prova incumbe, né? Dois pontos. Inciso primeiro, 1. Ao autor dos fatos constitutivos do seu direito e 2. Ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O que isso quer dizer, né, gente? Quer dizer o seguinte, olha, quando o autor se apresenta em juízo, ele faz lá uma série de alegações sobre os fatos e ele diz que ele tem um direito, ele tem que trazer elementos que provem, né, que demonstrem a constituição desse direito. Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho o direito, vamos lá imaginar, de revisar um contrato, o que eu tenho, a primeira coisa que eu tenho que fazer lá, porque tem uma taxa de juro abusiva num contrato que eu fiz. Eu tenho que apresentar o contrato, primeira coisa, tá? E se eu não tenho esse contrato, eu já também tenho que pensar como é que eu vou me comportar. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu tenho que mostrar que essa taxa é abusiva, então eu tenho que já trazer mais um documento. E assim sucessivamente. Para todas as demandas eu vou ter que fazer prova dos fatos constitutivos do meu direito. Isso é o ônus da prova. E vejam que interessante, ele pesa tanto para o autor quanto para o réu. E por que ele é tão relevante? Porque no primeiro momento ele ajuda as partes a entender um pouco a regra do jogo. Ou seja, como é que eu tenho que me comportar, seja eu o autor, seja eu o réu, ao longo do processo, certo? Ao longo do processo, para que eu tenha um resultado favorável para mim. Porque isso, o ônus não é a mesma coisa que uma obrigação, não é um dever. As partes não têm o dever de produzir prova no processo, porque ninguém é punido por não produzir prova. Até porque essa prova pode vir até o processo por outro meio. Pode vir pelo Ministério Público, pode vir pela outra parte, pode vir por iniciativa do juiz, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante também. Então não é propriamente uma obrigação, é um ônus, é um encargo. Eu gosto de dizer que é um peso que o autor carrega sobre as costas dele. E vejam que interessante, no momento em que o autor ingressa com a demanda, que ele entra lá com a ação, ele pega esse peso, se ele já consegue trazer uma prova documental boa, consistente, né, se é naquelas demandas que a gente diz que é de direito, que não tem tanta questão fática ou não tem questões fáticas ainda para serem discutidas, ele pega esse peso das costas dele e ele já coloca nas costas do réu. Porque ele pega e diz o seguinte, olha, eu juntei o contrato, eu provei que a taxa de juro é abusiva, tá aqui o peso que estava nas minhas costas e agora vai para as tuas. Na tua defesa tu vai ter que te preocupar com essa questão probatória. Então o ônus da prova ele vai influenciar muito, muito fortemente a conduta, o comportamento, tanto do autor quanto do réu. Então, se o autor ele vai agir de maneira desinteressada, ele entra com a ação, não produz prova nenhuma, não traz documento, não chama testemunha, olha, isso é negativo, porque ele pode acabar, né, tendo um julgamento desfavorável ali na frente. Porque aí o ônus da prova, lá no final da demanda, ele vai se converter, ele vai mudar, ele vai virar de uma regra de conduta para uma regra de julgamento, ou seja, o juiz, como ele é obrigado a julgar, o juiz não pode chegar e dizer, esse processo aqui eu não gostei muito, eu não vou julgar. Ele é obrigado a julgar todos os processos que chegam nele. Ele vai ter que examinar o material probatório. E aí a dificuldade. E se não tem prova no processo? Ou se o material probatório ele é muito insuficiente? Um documento que não diz nada com nada. Como é que o juiz julga? Ele julga aplicando o ônus da prova como regra de julgamento. Aí ele vai lá para o 373 e vai ver. Quem é que tinha que ter produzido prova? O autor? Não tem prova dos fatos constitutivos do direito do autor? Então ele julga desfavoravelmente ao autor. Ou então, o autor fez prova do seu direito, o réu provou algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo? Não, então eu vou julgar em desfavor do réu. Tá bem, pessoal? Essa é a dica aí que eu queria dar para vocês hoje e em breve teremos aí mais conteúdo. Vejo vocês lá. Até mais!